Senhor Jesus, amado ouvinte da Santa Palavra de Deus, a Deus seja toda a glória. Mais um programa sob a lâmpada da palavra. E o tema está aí, você já leu? Decisões. Decisões. Nas decisões podem estar a raiz de tudo aquilo que você esteja passando. Uma decisão errada, obviamente, vai acarretar consequências terríveis na tua vida. E uma decisão certa, correta, obviamente que vai acarretar coisas maravilhosas sobre a tua vida. Então, as decisões, elas fazem parte da nossa vida e não tem como nós vivermos sem ela. Desde a hora que acordamos até a hora de deitarmos, as decisões estão envolvendo a nossa vida em tudo que a gente vai fazer, em tudo que a gente vai se movimentar para fazer, aparecem as decisões. Então, muitas pessoas que vão estar vendo essa mensagem, talvez você que esteja assistindo agora, esteja passando situações terríveis, vivendo momentos terríveis, e a raiz disso tudo você está procurando ali no presente. O que foi que eu fiz? O que eu fiz? Não é o que você fez ali, é o que já foi feito há muito tempo atrás, em uma decisão errada. A decisão errada, ela pode acarretar uma série de consequências terríveis sobre a tua vida. Então, como é que eu faço para aprender a tomar decisões certas? Como? A gente vai ver já já no programa sob a lâmpada da palavra. E quero pedir a sua ajuda para nos ajudar a divulgar esse programa no seu Facebook, no seu Instagram, no seu WhatsApp, no seu blog, no seu site, entre os seus vizinhos, seus amigos no trabalho, na faculdade, na escola, na vizinhança, no modo geral. Nos ajuda a divulgar o programa sob a lâmpada da palavra, porque se você já percebeu, nós não trabalhamos por cifras, trabalhamos por vidas, por almas. Meu objetivo é João 8,32, que o povo venha conhecer a verdade e que pela verdade, que é a palavra de Deus, seja liberto. Nosso e-mail é pastorcarlos_andré @hotmail.com, pastorcarlos_andré @hotmail.com. Nosso telefone é 98728-5625, 98728-5625. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22, versículo 29. Mateus capítulo 22, versículo 29. Olha o que Jesus disse. Mateus 22, 29. E Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Vou repetir. Mateus 22, 29. Disse Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então aí está o caminho das pessoas viverem uma vida terrivelmente no embaraço, uma vida totalmente desgraçada. Não conhecer as Escrituras. O não conhecer as Escrituras vai te levar a uma vida de embaraço, vai te levar a tomar decisões erradas. O não conhecer as Escrituras vai te fazer dia a dia estar embaraçado e no mesmo problema de anos atrás. E um abismo, como diz a Bíblia, vai chamando outro abismo, o embaraço vai trazendo outro embaraço. Tem gente que parte com um casamento e só depois, dentro do casamento, vai descobrir que não era para ter casado. Tem gente que parte para tomar decisões, e casar é uma decisão. Tem gente que parte para assumir certos trabalhos, aí vem aquela consequência e só depois vai ver que não era para ter assumido. Tem gente que perde oportunidades e só vai ver que depois aquela oportunidade que perdeu era uma coisa boa que deixou escapar. Por que esse embaraço todo acontece? Disse Jesus, Mateus 22, 29. Erreis ou errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Você só pode tomar conhecimento do poder de Deus conhecendo as Escrituras. E se eu tomo conhecimento das Escrituras, não tem como você tomar decisões erradas. Quem tem conhecimento das Escrituras não toma decisões erradas. Sabe por quê? Porque antes de fazer qualquer coisa, você vai, por causa do conhecimento das Escrituras, orar a Deus. Mateus 6,6.
E tu, quando orares, disse Jesus, entra no teu quarto e fechando a tua porta, orarás ao Pai. E teu Pai que te vê em secreto, te ouve em secreto, te recompensará publicamente. Então, quem conhece as Escrituras, antes de tomar qualquer decisão, vai antes querer saber qual é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas quem não conhece as Escrituras, toma a decisão por vista. Mas eu estou vendo que aquilo é bom, mas Deus falou, não, eu não orei e tal, mas eu estou vendo que é coisa boa. E sair daqui até que é para Deus, eu vou fazer para Deus. Mas se não conhece as Escrituras, por vista, vai cair em abismo, vai se embaraçar. A cobiça das vistas vai dar a luz ao pecado e a pessoa vai se embaraçar. Tem outros que dizem assim, poxa, mas já eu ouvi falar, me falaram, eu ouvi falar. Não tome decisão pelos que os outros falam, só tome decisão pelo que o Espírito Santo de Deus te fala, porque é o Espírito Santo de Deus que é onisciente. Os outros vão te dar conselho por aparência, o Espírito Santo te dá conselho, só Ele pode dar, pela sua onisciência. Onisciente é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que conhece todas as coisas. O Espírito Santo te aconselha agora, já conhecendo o futuro. Você toma uma decisão agora, pensando no agora. Então aquela pessoa que conhece as Escrituras e toma decisões corretas, ela toma decisão baseada no que o Espírito Santo está falando, não no que os outros estão aconselhando. E um homem de Deus, quando vai te aconselhar para você tomar uma decisão correta, ele não te aconselha pelo que ele acha, pelo que ele entende, pelo que ele vê. Ele te aconselha pelo que diz as Escrituras. É pelo que diz as Escrituras, porque Jesus falou, vou repetir mais uma vez, Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então só existe poder de Deus, manifestações de Deus na decisão que você vai tomar, se você tomar uma decisão baseada no conhecimento das Escrituras. Abra agora a sua Bíblia, você que está de posse de uma Bíblia, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Olha o que diz Jesus: e se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então Jesus está dizendo, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, quem é de Jesus, tem as palavras de Jesus, e por ter as palavras de Jesus, o Espírito Santo vai habitar na vida da pessoa. Então a pessoa que tem a palavra de Jesus, tem o Espírito de Jesus, toda decisão que vai tomar, antes de tomar, vai orar ao Senhor. Vai orar ao Senhor. Eu conheci o caso de uma jovem, contou para mim, que ela percebeu antes do casamento que não era para ela casar. Ela percebeu antes do casamento que não era para casar. E ela não teve forças para tomar a decisão de anular o noivado, se foi antes do casamento, é o noivado. Ela não teve forças para tomar a decisão de anular aquele noivado. Ela não teve forças. Por quê? Porque ela disse que a festa já estava comprada, já estava encomendada, já estava tudo alugado, já o convite já tinha sido distribuído. Então ela ficou com vergonha dos pais, e por vergonha dos pais ela preferiu não cancelar o casamento. Preferiu partir para um casamento em que ela já soube antes que não ia dar certo, para 2 semanas depois do casamento se separar. Então você jovem, que está me ouvindo agora, que está noivo, que está namorando, espero que seja um namoro com o temor do Senhor. Você que está pensando em partir para o passo de um casamento, não tome essa decisão sem antes tomar conhecimento das Escrituras. Quando tu toma conhecimento das Escrituras, as Escrituras, ela ilumina a nossa mente. Não é à toa que Salmo 119, versículo 105, está escrito: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor, na qual caminhará o justo e não tropeçará. Lâmpada é para quê? É para iluminar
eu tomo a decisão acertada. Então Jesus fala em João capítulo 15, versículo 7, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Vou te dar um conselho. Antes de tomar uma decisão, sabe qual é a melhor coisa você pedir? Senhor, não deixa que o que eu venha fazer entristeça o teu espírito. Não deixa que o que eu venha fazer esteja contrário à tua vontade. Não deixa que o que eu venha fazer vá fazer com que eu me afaste de ti. Porque quem tem o Espírito Santo e toma decisões pelo Espírito Santo, quer tomar decisões para glorificar ao Senhor, não para agradar homem, não para agradar a si próprio, não para agradar namorado, marido, mulher, colega, filho, pai, mãe. Não, quem toma decisão pela palavra de Deus, toma decisão para agradar ao Senhor. No mesmo capítulo de João, Evangelho de João capítulo 14, ao contrário, João capítulo 14, volta só uma paginazinha, estava no 15, João 15, 7, agora João capítulo 14, versículo 21, olha o que disse Jesus: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Para que Jesus se manifeste na tua decisão, para que a glória de Deus ilumine a tua cabeça, para que tu tome decisões corretas, você tem que se interessar em conhecer as Escrituras. Se você, quantas pessoas hoje estão passando sofrimentos terríveis, o que mais me dá pena é quando eu vejo criança envolvida na questão, quantas pessoas passando, quantas famílias sofrendo por causa de uma decisão errada lá atrás, quanta gente tomando decisões precipitadas, porque não examinou as Escrituras, porque não parou para estudar a palavra de Deus, não deixou o Espírito Santo dirigir. Quantas pessoas vivendo uma vida de miséria, uma vida de angústia, por quê? Porque não deixou Deus ser Deus na sua vida. No mesmo Evangelho de João, agora capítulo 16, versículo 33, olha o que Jesus disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Existem as aflições que a gente vai passar porque ainda estamos no mundo, não somos do mundo. É só tu ler no Evangelho de João, no capítulo 17, quando Jesus faz uma oração sacerdotal, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Ele diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Eu venci o mundo. Então, mas só que tem pessoas que estão vivendo aflições que elas mesmo trouxeram sobre a sua própria vida. Então hoje Deus te colocou aí para te alertar nesse programa que o que tu está passando hoje é o efeito e o resultado das decisões que você tomou ontem, para que amanhã você não acumule mais sofrimento sobre a tua vida. Aprenda hoje a tomar decisões em Cristo. Antes de tomar uma decisão, consulte o que o Espírito Santo tem a falar a respeito. Não tome decisão sem antes Deus te mostrar o que Ele tem no negócio, sem antes Deus te mostrar o propósito que Ele tem naquilo. Não tome decisão por vista, não tome decisão por ouvir os outros, não tome decisão por aparência, tome decisão baseada nas santas e sagradas Escrituras, porque é aí que você vai ter uma vida de vitória. Esconde essa palavra dentro do teu coração. Aí você vai me dizer: mas pastor, e as decisões que eu tomei, que vieram me fazer, está me fazendo sofrer até hoje, como é que eu faço agora? Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, vai se humilhar, vai suplicar, vai falar com o Pai, vai se arrepender, vai se converter. O que significa converter? Converter significa mudar
mudar de rumo, mudar de direção. Senhor, eu não quero mais andar nessa direção de tomar decisões pelas minhas vistas, de tomar decisão por influência dos outros. Não, eu quero tomar decisão por ouvir a voz do Teu Espírito, que me ama. E o Espírito Santo que nos ama vai nos direcionar, como Jesus disse, o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Então o Espírito Santo que nos ama, nos guia em toda a verdade, ele vai nos ensinar a tomar a decisão certa. A decisão certa não é aquilo que está diante dos meus olhos. A decisão certa é aquilo que o Espírito Santo traz ao meu espírito. É aquilo que o Espírito Santo me mostra a ser tomado. Tem gente que diz assim, você tem que aprender a ouvir o teu coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Não é ouvir o coração, não, é ouvir o Espírito Santo de Deus. Não é ouvir o coração. É o Espírito Santo que conhece todas as coisas. Aí você vai estar tomando a decisão correta. Aí você vai estar andando na direção certa e vai evitar que outros inúmeros sofrimentos venham acarretar-se sobre a tua vida. Você vai evitar, porque você aprendeu a tomar decisões corretas. Você aprendeu a andar naquilo que é certo. Aí sim vai se cumprir aquilo que Paulo disse, aquela palavra profética, aquela revelação que ele recebeu, quando ele diz que em Cristo Jesus tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Quando você toma uma decisão errada hoje, você traz a companhia das coisas velhas na decisão errada que você tomou hoje, para se juntar com ela e te fazer sofrer amanhã. Quer parar de ter uma vida de sofrimento? Em primeiro lugar, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Quer parar de ter uma vida de sofrimento? João 5,39: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quer parar de ter uma vida de sofrimento? Não ande por vista nem por aparência, ande baseado no que o Espírito Santo fala, no que o Espírito Santo revela. E você que quer entrar em contato conosco, trazendo uma pergunta, mandando um e-mail, fazendo uma pergunta, tirando uma dúvida, ou quer que estejamos pregando na sua cidade, na sua igreja, não cobre para pregar o Evangelho de Jesus. Queira que estejamos dando aula na escola dominical da sua igreja, entre em contato conosco. O nosso telefone é 9021, Rio de Janeiro, 98728-5625, 98728-5625, também é o meu WhatsApp, 98728-5625, e nosso e-mail é pastorcarlos_andré@hotmail.com, pastorcarlos_andré@hotmail.com. Se você pegar o livro do profeta Daniel, no capítulo 1, Daniel tomou uma decisão de não se deixar, juntamente com os companheiros dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se deixar contaminar com as iguarias do rei, com o manjar do rei. Para mim, depois de Daniel capítulo 1, tremendo, a Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração não comer daquela comida consagrada a ídolos. Ele assentou no seu coração comer somente legumes e beber água, e propôs isso para o chefe dos eunucos, que o experimentassem durante 10 dias, e que se ele não tivesse com aparência igual ou melhor dos outros, então que ele fizesse como bem parecesse aos olhos dele. E a Bíblia diz que Deus deu graça a Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego diante dos olhos do chefe dos eunucos, e a comida deles era água e legumes, água e legumes. Água e legume pode deixar alguém robustecido, alimentado, fortalecido. A água e legume vai deixar pessoas enfraquecidas, emagrecer, vai debilitar, naturalmente vai. Mas a decisão correta influi também nas coisas naturais. A Bíblia diz que no período do final dos 10 dias, a aparência de Sadraque, Mesaque, Abednego e de Daniel era melhor do que a aparência daqueles que comiam as iguarias dos manjares do rei. Era melhor da ração do rei. Então eles estavam robustos, eles estavam muito mais bem corados, mais bem alimentados. Não era por causa da
não se contaminar com a imundície das idolatrias, não se contaminar com aquela comida contaminada por invocações malignas. Outro conselho que eu vou te dar: antes de comer ou beber alguma coisa, ore ao Senhor, peça a Deus que corte todo o mal que possa ter ali e que aquela comida te faça bem, que se agradável diante dos olhos do Senhor. Não coma de qualquer maneira, não coma apressadamente. Ore, agradeça a Deus, peça a Deus que corte todo o mal que tiver ali, toda invocação maligna que tenha sido feita, da onde ela veio, a raiz da onde foi providenciado o alimento. Peça a Deus para cortar todo o mal e que aquela comida te faça bem e não mal. Aprenda a tomar decisões corretas, para que você não veja amanhã o teu filho, a tua filha sofrer. O pai e a mãe que toma a decisão de botar o filho para estudar a Bíblia enquanto é criança, vai ter a alegria de colher os frutos de ver um adulto, uma adulta, pregando, evangelizando, louvando, orando, como homem e mulher de Deus. Agora, o pai e a mãe que põem os filhos nas orgias dessa terra, nas prostituições dos baile funk, nesse negócio de coreografia, bota o filho para perder tempo dentro da igreja, ensaiando coreografia dentro de casa, 2, 3 horas. O pai e a mãe que perdem tempo com isso, vai chorar lá, lágrimas de sangue lá na frente, que vai ser homens e mulheres desviados do caminho do Senhor. Então aprenda a tomar a decisão correta. Examine as Escrituras, ande pelo que a Bíblia diz. Olha o que Jesus está falando em Mateus 22, 29. Errais, não conhecendo as Escrituras. Não conhecendo as Escrituras é caminho de erro. É por não conhecer as Escrituras que esses homens aí na televisão estão enriquecidos pelos outros cegos que não conhecem as Escrituras. Quem não conhece as Escrituras paga cachê para cantor de 80, 90 mil. Quem não conhece as Escrituras paga para os outros lá dentro do templo pregar a palavra, se é que vai pregar entre aspas. Quem não conhece as Escrituras compra objetos dentro do templo. Quem não conhece as Escrituras é escravo do diabo. Quem conhece as Escrituras anda por ela e só faz e só toma atitude no que a Escritura diz, no que a palavra de Deus diz. Então eu quero pedir a você que compartilhe esse estudo, compartilhe essa palavra que você está ouvindo, esse programa sob a lâmpada da palavra, para que outras vidas também sejam iluminadas pela lâmpada da palavra e as decisões passem a ser acertadas, que o nosso objetivo é que vidas sejam libertas, que as trevas saiam da cabeça da pessoa, dissipada pelo poder da lâmpada da palavra, e que a pessoa passe a enxergar aquilo que os outros não estão enxergando, porque não querem amar as Escrituras, porque é o amor às Escrituras que nos leva a uma vida de vitória. Sem as Escrituras é vida de miséria, é vida de derrota, mas o amor às Escrituras te levará a ter uma vida de vitória. Jesus fala lá em Provérbios capítulo 8, versículo 17: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Eu amo os que me amam. Quem ama a Deus? Quem ama a Deus é aquele que guarda a sua palavra. Quem ama a Deus é aquele que medita nas Escrituras. Quem ama a Deus é aquele que se interessa pelo conhecimento da palavra de Deus, que examina a palavra de Deus. Quem ama a Deus é aquele que antes de fazer qualquer coisa, quer saber se a decisão tomada vai glorificar o nome do Senhor. Quem ama a Deus se preocupa em não entristecer o Espírito Santo de Deus. E para que tudo isso esteja realmente vivo na tua vida, que você seja realmente participante disso, você tem que aprender a tomar decisões corretas. Você tem que aprender a tomar decisões que glorifiquem o Senhor dos Exércitos. Deus só aceita ser servido pela sua própria palavra. Paulo, lá em Romanos, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 1, olha o que o apóstolo Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é um culto racional que Paulo está falando aqui? Romanos 12, versículo 1. O que é o culto racional? É o culto com conhecimento, com entendimento de Deus. A pessoa conhece quem é Deus. Deus não aceita ser servido por quem não conhece. Não adianta você dizer que está dando alguma coisa para Deus
Pai pelas minhas causas. É esse o Jesus que eu estou adorando. Então Deus só aceita ser adorado por quem o conhece. Deus só aceita a adoração de quem conhece a sua palavra. Então, para que a tua decisão seja certa, para que a tua decisão seja decisões acertadas, você tem que tomar decisão baseada no conhecimento das Escrituras. Você tem que tomar decisões baseadas no que diz Jesus. Você não pode aceitar para a tua vida qualquer coisa, e você não pode aceitar para a tua vida o que os outros querem te dar. Você só pode trazer para a tua vida aquilo que o Senhor Jesus tem para você. Então, para que as tuas decisões sejam certas, elas só podem dar certo, estar certas, só podem ser acertadas, só podem ser decisões corretas, se ela for tomada pelo conhecimento das Escrituras, se elas forem tomadas pelo que diz a Bíblia, se elas forem tomadas pelo que Jesus mandou fazer. Sabe por que esses lobos devoradores estão aí na televisão enganando multidões, enriquecendo às custas deles? Porque eles tomaram uma decisão: mentir, enganar o povo com a Bíblia na mão, distorcer as Escrituras, dizer ao povo para fazer coisas que a Bíblia não diz, e o povo tomou outra decisão: aceitar o que eles estão fazendo. Então, decisão errada gera consequência errada, que vai gerar decisões erradas, que vai gerar embaraço, que vai gerar confusão. E o próprio apóstolo Paulo também recebeu uma revelação e disse assim: não vos embaraceis com as coisas deste mundo. Para que você não se embarace com as coisas desse mundo, você tem que aprender a tomar decisões pelo que diz a Bíblia. E para aprender a tomar decisões pelo que diz a Bíblia, João 5,39, você precisa examinar as Escrituras, ok? Então, que essa palavra nos abençoe. Continuo pedindo a tua ajuda a compartilhar no teu Facebook, no teu Instagram, nos teus blogs, no teu site. Nos ajude a divulgar essa palavra, essa mensagem, para que vidas sejam alcançadas, libertas, e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Contato conosco, pastor Carlos _André, @hotmail.com, ou telefone 021 98728 5625. Que a graça e a paz do Senhor esteja na sua vida, e daqui para frente, só decisões corretas, só decisões certas. Tem que estar aqui, baseada nas santas e sagradas Escrituras. Até o próximo programa, e que a paz do Senhor esteja na tua vida.